A mensagem desse domingo baseou-se na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 11. Falamos sobre a empatia cristã. Empatia é colocar-se no lugar do outro, buscando pensar o que ele pensa, sentir o que ele sente, dentro da sua realidade, do seu contexto. Essa palavra voltou ao vocabulário comum dos brasileiros com a pandemia. Com tantos sofrimentos que foram ampliados e agravados nessa situação, sofrimentos que se tornaram visíveis a todos nós, as reações foram as mais diversas. Algumas pessoas se mostraram indiferentes e alheias a qualquer sofrimento, como que vivendo nas suas próprias bolhas. Outras tentaram ajudar bastante no começo, mas logo se cansaram, como se a compaixão tivesse prazo de validade, e o sofrimento também. Nesse contexto, é muito importante pensarmos sobre qual é a base da empatia cristã, seu fundamento e também o seu percurso, o seu caminho entre nós nesse mundo. A primeira coisa que a gente percebe no texto do apóstolo Paulo é que a empatia cristã começa em Deus, ela parte de Deus para nós. Foi Deus quem amou os seres humanos primeiro, foi Deus que manifestou compaixão por nós. O apóstolo Paulo diz aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vou ler para você. Ele diz o seguinte: Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, de quem todos recebem ajuda. Ele nos ajuda em nossas aflições. Sim, foi Deus quem primeiro se compadeceu de nós. Foi Deus quem primeiro viu a nossa condição de sofrimento. E Ele enviou o seu Filho para identificar-se conosco. Jesus se identificou conosco. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, versículos 4 e 5, diz que Ele sofreu pelas nossas iniquidades. Ele sofreu a culpa pelos nossos pecados. O sofrimento dele é de nossa responsabilidade. E Deus se identificou conosco. Deus veio nos alcançar. Deus veio nos encontrar nas nossas dores através de Jesus. Ou seja, essa compaixão, ela é espiritual, ela é sobrenatural e, portanto, infinita. O amor de Deus não tem fim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Portanto, a empatia cristã, que parte de Deus e nos alcança, e é semeada no nosso coração, ela é inesgotável, ela é infindável, ela não termina. Essa compaixão não só nos alcança, ela parte de Deus para nós, mas não fica conosco. Ela segue de nós para o nosso próximo. Ou seja, ela não pode ficar represada em mim, ela não pode ficar restrita a mim, mas a compaixão de Deus, a empatia de Deus para comigo, identificando-se com o meu sofrimento, deve me levar a alcançar o próximo, a compartilhar com o próximo aquilo que eu recebo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz no texto. Ele, Deus, nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Sim, essa compaixão, então, nos alcança, nos atravessa e chega ao nosso próximo. Assim nós damos aos outros aquilo que recebemos de Deus. Alguém já falou que evangelizar é como que um mendigo ensinando outro mendigo onde encontrar comida. Nós não temos mérito, nós não temos nenhuma glória por sermos compassivos e empáticos com os outros, estamos apenas dando a outros o que Deus nos deu. Estamos repartindo com outros aquilo que recebemos de Deus. Portanto, a empatia cristã, ela é humilde, ela é transparente. O apóstolo Paulo, nesse texto, fala dos seus sofrimentos e de uma situação em que ele até desesperou da vida. E ele mostra que Deus o salvou. Sim, ele está dizendo aqui, os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas aconteceu isso, para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar. Ou seja, o cristão, quando demonstra empatia, quando é compassivo e misericordioso, ele o faz de baixo para cima. Ele o faz mostrando as suas fraquezas e feridas, mostrando as suas dificuldades, como Paulo, o apóstolo, mostrou aqui nessa carta. Não escondemos as nossas fraquezas e dificuldades, mas é a partir delas e da graça de Deus sobre nós que compartilhamos com outros aquilo que recebemos de Deus. A compaixão parte de Deus para nós, segue de nós para o próximo, e do próximo ela retorna para Deus. Por quê? Porque o texto diz que assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará.
Que coisa interessante é perceber que as pessoas que vão ser abençoadas pela compaixão de Deus através da nossa empatia vão agradecer a Deus, vão se aproximar de Deus, vão crer na bondade de Deus e no seu amor. Ou seja, a empatia cristã começa em Deus, passa por nós, alcança o próximo e retorna para Deus em gratidão e glória. Deus é glorificado quando nós somos empáticos. Deus é glorificado quando nós mostramos empatia, inclusive porque a empatia é uma evidência da verdadeira fé cristã. A fé sem obras, disse o apóstolo Tiago, é morta. Sim, as nossas boas obras demonstram a nossa fé. Deixe Deus usar você como instrumento do seu amor e da sua graça. Seja empático como um cristão que recebeu essa infinita, inesgotável misericórdia de Deus. E agora partilha com os outros, para que eles conheçam o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia. Que Deus o abençoe.